Eu quero saudar a você, professor, professora da Escola Bíblica Dominical, classe dos jovens, com a paz do Senhor Jesus. Estamos com uma série de lições muito desafiante sobre o ministério profético de Jeremias, ou melhor, a mensagem de Deus por boca de Jeremias. Já tivemos 2 lições muito preciosas e a terceira não está diferente. Eu tenho entendido, inclusive da parte de Deus no meu coração, porque nós neste canal estamos paralelamente fazendo a leitura bíblica anual, né? Estamos terminando de ler o livro do profeta Jeremias e acabamos de ler o livro das Lamentações de Jeremias. E foi uma leitura que trouxe um despertamento para o meu coração, alguns entendimentos que talvez já tinha, com certeza, até porque já tinha lido este livro, mas foi a voz de Deus falou mais forte. Assim que, se você não está participando, eis aqui a oportunidade. Nós temos uma playlist já da leitura completa do ano. Essa leitura ela é relativamente cronológica, tá? Então você vai ver que são também 3 pedaços assim diferentes, uma parte do Antigo Testamento, uma parte do Novo Testamento e às vezes o Salmo ou os Provérbios está no meio. Nós temos lido 5 vezes por semana, portanto de segunda a sexta, não nos fins de semana. Começamos no 1º de janeiro e no fim do ano estaremos completando a leitura anual. E assim você pode começar agora, não é? Se for assim quiser fazer, e vai terminar daqui a um ano, fique à vontade de participar dela. Tem sido de grande bênção para os irmãos que têm participado e eu não estou fora deste contexto. Tenho aprendido, tenho recebido realmente a voz do Senhor ao meu coração através dessa leitura. Então, lendo o livro de Jeremias, bem fresco, né, todo num contexto, e até talvez se você não fizer a leitura bíblica como professor, não ficar somente nas leituras do texto bíblico, né, seria uma boa oportunidade, se você tiver num fim de semana aí um tempinho maior, leia o livro de Jeremias. Não é fácil, é um pouco maçante ler só o livro, né, mas talvez 5 capítulos, 6 capítulos num fim de semana, aí uns 2 dias um pouco mais, mas é muito importante nós termos este contexto e termos o nosso coração aberto para aprendermos de toda a palavra de Deus, né? Não só textos seletos, mas aquilo que Deus falou ao seu povo e continua falando até agora. Então a lição de número 3, que é a que estamos com ela, fala do sermão do templo. Você com certeza já leu o texto aqui, não é? E nós vamos propor para você, como de costume aqui, algumas interações com a turma, né? Eu vou caminhar na lição desta feita, eu vou caminhar mesmo cada tópico e subtópico da lição, trazendo algum comentário para você, alguns versículos bíblicos, mas nós gostamos também de trazer alguma ideia, não é, de interação com a turma. E uma das ideias veio para mim porque o último subtópico da lição, lá na página 23, quando a lição se termina, tem um subtópico chamado uma mensagem urgente e atual, ou seja, a colocação do comentarista é como esta mensagem, aquilo que nós aprendemos deste texto estudado de Jeremias, de Deus por boca de Jeremias, não só foi realista, foi verdadeira, foi para uso do povo de Deus naquela época, como é para a atualidade. Ora, se isto é uma verdade, então este estudo de hoje, Deus vai falar conosco. Deus vai nos fazer entender, ver alguma coisa, ter algum direcionamento, algo que Deus vai estar fazendo em nós, para que nós entendamos que esta mensagem é atual, é para nós hoje. Amém? Se isto acontecer, então eu quero que você tome nota daquilo que Deus falou com você. Esta palavra, eu não estou falando com você, professor, estou sugerindo que você faça com seus alunos. Amém? Então, nós vamos estar falando de uma mensagem de um profeta do Antigo Testamento, desde antes do cativeiro, né? Foi aquele que, inclusive, viveu a ida do seu povo, da sua nação, para o cativeiro ali da Babilônia, mas que o nosso comentarista está dizendo, olha, ela é válida para hoje, nós temos coisas que aprender dela para hoje. E é verdade. Agora a pergunta é, se Deus fala por ela hoje, o que ele falou comigo? E você pode talvez dar um pedaço de papel para cada um, não sei se o pessoal está acostumado já a anotar já no próprio telefone, como é que faz, mas de maneira que você dê uma oportunidade no fim da aula para que alguns irmãos, ou até todos, deem uma ideia, mesmo que sucinta, não é para uma oportunidade de estar falando muito, mas sucintamente possam alguns ou todos falarem aquilo que Deus falou com eles. Amém? A palavra-chave da introdução, no fim, a última palavra do primeiro parágrafo, na página 20, portanto, diz, práticas do culto, né? O Senhor as reprovava. Nesta introdução, então, o que me chamou a atenção é o fato de o Senhor reprovar
algo no culto ou do culto. Ora, claro que esta palavra aqui é uma palavra de um obreiro atual, do comentarista da nossa lição. Mas se você acabou de ler o texto anterior, o texto bíblico da nossa lição, capítulo 7 de Jeremias, você entendeu que Deus está reprovando o culto que está sendo feito a ele naquele tempo. E eu nunca vou me esquecer do trimestre que nós estudamos o livro de Ezequiel com os adultos, não faz muito tempo, penso que ano passado, nós o estudamos, que li o livro de Ezequiel naquele contexto de estudar e vi as abominações que se faziam dentro do templo de Deus. E comecei a refletir neste paralelo, porque para nós é muito difícil nós entendermos que a pessoa que está supostamente fazendo de coração para Deus, mesmo que não seja o melhor ou mais, entendeu? Mas Deus reprovar é algo muito forte. Talvez a gente não precisa falar tudo isso, mas perguntar aos alunos como aquecimento aí a introdução, né? Será que tem algo no nosso culto que Deus reprova? Só para deixar curiosidade. Será que tem algo no nosso culto que Deus reprova? Podemos nem responder aí, né? Não vamos responder, nem de nós, nem de igreja nenhuma. Simplesmente perguntar e ao nós estudarmos, nós vamos estar deixando Deus falar conosco através da palavra. Primeiro tópico é intitulado A Voz no Templo. Primeiro subtópico é frequentadores do templo. No segundo parágrafo, a mensagem era, estou na página 21 lá em cima, segundo parágrafo deste subtópico, diz a mensagem era de arrependimento e deveria ser proclamada aos frequentadores do templo, pois estes estavam cumprindo os rituais litúrgicos pré-estabelecidos, mas estavam com o coração distante de Deus. E aí o nosso comentarista propõe para nós no capítulo 7 de Jeremias, o texto bíblico vai até o 15, mas ele propôs o versículo 24 que eu quero ler com você. Então, Jeremias 7, 24, o texto diz assim, é o mesmo contexto, é Jeremias trazendo uma palavra, pregando ali na porta do templo para o povo, para os sacerdotes, para todo mundo que estava vindo para a casa de Deus. Vindo e saindo da casa de Deus. Versículo 24 diz, mas não ouviram, nem inclinaram os seus ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás e não para diante. Então, tópico número 1, subtópico 1, os frequentadores do templo. Jeremias 7 e 24. Primeira coisa que eu vi aí, os seus próprios conselhos. Você viu isso no versículo? Mas andaram nos seus próprios conselhos. Segundo, seu próprio coração. Terceiro, seus propósitos. E me ressaltou essa divisão, estes pontos daquilo que Deus estava falando. A pessoa diz, olha, não, o problema é que o que eu entendo, que ser crente é assim, não precisa aquilo porque, né, a verdade é isso e isso, e porque eu entendo assim. Quando a pessoa fala, olha, eu entendo assim, eu acho isso e eu acho aquilo, é piedoso por natureza, porque a pessoa provavelmente está falando num contexto das coisas de Deus, do povo de Deus, de tentar, eu vou botar aqui entre aspas, acertar com Deus, porque na verdade, nas suas palavras, não fala da intenção de Deus, que é o que está para ser adorado. E a gente vai ter um texto bíblico aí, alguns em verdade, que vão nos ajudar a entender este assunto aqui. Mas este texto já mostra que muitas pessoas estão cultuando, mas de acordo com os seus próprios conceitos. É como ele acha que o cristianismo é ou deve ser. O seu próprio coração, como ele vê as coisas, os seus próprios propósitos. Esse assunto dos propósitos, então, é mais forte ainda. Vou fazer isso bem fácil de entender. Bem fácil. Quando a gente quer
um sim de alguém, vamos dizer que você goste de uma moça ou você goste de um rapaz, isso aí já é uma ideia para você trazer para os jovens, né? E você vai falar com seu pai e sua mãe. Como é que você fala? Você vai ser realista em tudo que você vê deste rapaz ou desta moça? Ou você vai ter a tendência de falar dos pontos positivos? Né? E talvez para os negativos até já colocar uma desculpa junto deles. Olha, ela não faz assim, ou ele não faz aquilo, mas é porque isso e aquilo. Ou seja, a predisposição de como falar, do que falar, está porque o nosso coração está envolvido. Nós queremos o sim do nosso Pai. Nós queremos a aprovação. Não, por quê? Porque nós temos o propósito. O propósito que eu quero é namorar aquela pessoa, é casar-me com aquela pessoa. Amém? Então, quando nós temos um propósito, nós manejamos as coisas para alcançar este propósito. A mesma realidade aparece na realidade dos nossos cultos. Nós temos os nossos propósitos. Eu falei na classe passada e repito, na minha juventude, eu vivi coisas como essa. Vivi realidades como essa no meu coração. Mas no começo mesmo, ali um pouquinho depois da adolescência. Até que pela graça de Deus, Deus me trouxe não para um cativeiro, mas me tirou da minha cidade, em verdade, me tirou do meu país para um contexto de uma igreja pequena, uma igreja imigrante, que eu cheguei a querer fugir desta realidade, mas foi para onde Deus me levou e ali Ele tratou comigo, aleluia, me ensinou a sua palavra, fez-me entender, fez-me ver, fez-me aprender com amor e eu fiquei estatalada, aleluia, daquilo de ver como o que eu não via e agora, pela graça do Senhor e a sua palavra, eu vejo. Hoje eu vejo que eu tinha os meus conselhos, o meu próprio coração e os meus propósitos, mesmo dentro da casa de Deus. E às vezes a gente, como grupo, às vezes não pode sozinho, mas coloca os líderes para falarem e para lá, para cá, para que a nossa agenda, o nosso culto, não é? Foi exatamente isso que aconteceu com Israel. E é isso que Deus estava falando por boca de Jeremias. Eu disse a minha maneira, eu falei como era para ser feito, mas vocês não ouviram nem inclinaram os vossos ouvidos. Por quê? Porque vocês andaram de acordo com seus próprios conselhos. Então, esta é uma realidade que, para mim, é exatamente o que eu, inclusive, vivi. Dou graças a Deus que não vivo mais isso. Mas, honestamente, na época, eu não via o que estava fazendo. Confesso que de tudo, não vou dizer que achava que estava perfeita para com Deus, mas tampouco achava-me errada. E é um assunto difícil. Mas vamos pedir a Deus que nessa série de estudos, Deus fale conosco a sua vontade, o seu querer, se é que o que nós queremos é adorar, obedecer a Ele. Segundo subtópico, o perigo da falsa adoração. Neste subtópico eu quero propor para você dois textos. O pastor colocou para nós aí João capítulo 4, né? João capítulo 4, João 4, 23 e 24. É um texto conhecido nosso, mas antes disso eu vou propor para você Mateus, que é uma palavra de Jesus mesmo. Ele mencionou um pedacinho dela, mas eu vou ler o texto completo. Mateus capítulo 15, versículo 8 e 9. Este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Ora, o que Jesus está falando, eu não li o versículo 7, mas ele diz, Isaías profetizou de vocês. Jesus está ali, estava aqui na terra, falando com os judeus, povo de Deus. E ele diz, Isaías profetizou de vocês. Ele diz, o meu povo, eles me adoram. Versículo 8. Me honra, me honra, me honra, me honra, inclusive, com seus lábios. Mas o coração está longe de mim. Agora é uma pergunta muito interessante, porque muitas vezes a gente não entende que o nosso coração está longe de Deus. E eu peço a Deus que Deus use você. E que nós, nessa conversa aqui, preparando-nos para a classe, possamos encontrar esta solução de como propor isso. Como encontrar se nosso coração está perto ou longe de Deus. E esta aula vai nos dar alguma oportunidade de fazê-lo, ok? Mas agora a colocação é essa.
Jesus disse, olha, Deus falou por boca de Isaías sobre vocês, que vocês estão me honrando com os lábios, mas o coração está longe. Aí Jesus diz no versículo 9, mas estão me adorando em vão. E agora a gente combina esta palavra com a palavra que o nosso comentarista falou na introdução. O Senhor as reprovava. Ou seja, a gente perguntou-se para nós mesmos, será que tem algo no nosso culto que Deus reprova? Aí agora, ouvindo as palavras de Jesus, ele disse, vocês estão me honrando. As palavras, os cânticos, os lábios de vocês estão falando coisas boas do meu nome, mas o vosso coração está longe de mim. Aí ele disse, estão me adorando em vão. Ou seja, eu estou reprovando, não estou recebendo. Ele diz, e outra coisa que está acontecendo aqui é que estão ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Doutrina é o caminho a seguir. Doutrina é a essência do aprendizado daquilo que a pessoa, o crente, segue. É como se fosse a regra de vida. Essa explicação de tudo é a doutrina, é o caminho de Deus, pronto. A doutrina é o caminho, a doutrina é o caminho. Aí ele diz aqui, Jesus, para essas pessoas, ele diz, ensinam doutrinas que são preceitos de homens. E eu pergunto, qual é o foco da mensagem que nós temos escutado na igreja? Desde os louvores, as orações, aos testemunhos, mas sobremaneira a mensagem pastoral. O que é que tem sido ensinado para nós na nossa casa de adoração? São ensinos de Deus, é o caminho de Deus, que vai falar sobre pecado, arrependimento, esperança do céu, o cerne, as três coisas principais, aleluia. Todo o resto tem que estar correlacionado com isso. Porque isso é o tudo. O pecado é o que nos aparta de Deus, o arrependimento é o que nos traz de volta a Deus e o céu é a esperança de quem tem Deus. No entanto, nós conhecemos que há uma série outras de caminhos. São doutrinas de homens e não de Deus. E nós podemos desafiar os jovens. Será que nós, como jovens, não temos escutado um pouco de outros pregadores, talvez mais modernos do que o que está na sua igreja? E eu pergunto, ninguém está dizendo que é pecado ouvir um outro pregador evangélico? Não, mas vamos nos questionar diante do que nós estamos aprendendo de Jeremias. Deus nos guarde que esta seja uma realidade que esta pessoa esteja vendo dentro da sua igreja. Mas o fato é que nós vivemos uma realidade hoje que os nossos jovens, adolescentes, estão comendo fora do rebanho do seu pastor. Às vezes no mundo e às vezes em outros rebanhos, em outros pastos. Então nós vimos Mateus 15, 8 e 9 e aprendemos o quê? Que é verdade isso, o Senhor pode não receber a adoração. Pode não receber o louvor, pode não receber o culto, pode reprovar o que está acontecendo dentro do culto. Aconteceu, porque Jesus disse, em vão me adoram. Pronto, ou seja, tudo que vocês estão fazendo em meu nome está honrando, mas é em vão. Por quê? Porque a verdade da vossa vida está distanciada de mim. 4 de João, versículo 23 e 24, diz o seguinte, mas a hora vem, e Jesus dizendo também, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então a primeira coisa que a gente vê é a questão de existirem verdadeiros adoradores. Se existem verdadeiros, existem aqueles que não são tão verdadeiros, mas são adoradores. Aí ele diz, o verdadeiro adorador, ele mesmo nas suas palavras, Jesus já esclarece, ele não deixa para a gente ficar pensando nem julgando, não. É quem adora o Pai, quem adora o Pai, quem adora o Pai. Então nós às vezes falamos adoradores e cantamos 5 músicas, uma falando de Deus e as outras 4 falando de nós, né? No contexto de Deus, somente servir a nós, nos amar, nos querer, nos ajudar, etc. Talvez um deles esteja adorando a Deus. Mas enfim, adora o Pai. Em espírito e em verdade. Em espírito, trata-se de uma realidade de comunhão espiritual. Nós vamos falar dela aqui mais para frente.
e em verdade na sinceridade de coração. Como assim? Como assim? É de uma vida que é dada a Deus, de uma vida que largou o outro lado completamente. O texto bíblico diz, Tiago, Pedro, que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Tiago, neste caso. Quem quer ser amigo do mundo é inimigo, faz-se automaticamente inimigo de Deus. Então, se nós estamos adorando a Deus em verdade, nós não podemos ser amigos do mundo. Não, para Deus não há compactualidade. É isso que nós, como seres humanos, não aceitamos que nenhum outro ser humano diga, olha, você está fazendo errado. Mas nós precisamos entender que a palavra de Deus revela a verdade de Deus. Isso é como Deus vê. Aí você pode dizer, como alguns dizem que tem os seus próprios conselhos, seu próprio coração, seus próprios propósitos. Não, você está errado. Deus não vê assim. Deus não vai me julgar por isso. Você tem o seu direito de fazê-lo. O povo de Israel fez. Deus mandou não só Jeremias, mas outros profetas. Mas Jeremias foi o último. E por boca de Jeremias ele disse, eu mandei o ensino. Deus falou. Eu mandei os profetas madrugando, ensinando, falando-vos o meu caminho, saia. O que a gente hoje escuta ainda? Se escuta pela graça de Deus dos púlpitos. Deixem o pecado, saiam do mundo. Não estejam jovens convivendo com o mundo. Sejam separados para Deus. Isto é ser santo. Não queira, não deseje. Lembra do povo de Israel desejando um rei como as demais nações? Estamos nós agora crentes, desejamos parecer-nos, as nossas músicas, não só a estética, as músicas, o ambiente, tudo com o mundo. E com a desculpa dizer isso, fajuta que é para alcançar o mundo. Alguns vão se ofender. Mas a minha base não é na falta de amor pelos perdidos, mas é na voz de Deus que ressoa até hoje para nós, e numa lição como essa vai ainda acontecer. Em vão me adoram é o texto aqui do subtópico 2. Então já estudamos os dois textos aqui que nós propomos. O terceiro subtópico é Siló, um triste exemplo, né? Então, ele lembra, porque Jeremias, ou Deus por Jeremias diz, olha, o pessoal lá do tempo de Samuel, né? O pessoal lá de Siló pensava que não ia acontecer, estava confiado que a arca estava lá, que era de Deus, é povo de Deus, é a arca de Deus, é tudo de Deus, é o sacerdote de Deus, nós somos de Deus, Deus não vai fazer mal contra nós. E Deus dizendo, ou vocês se arrependem, ou eu faço mal. Aí o que aconteceu? Não se arrependeram, o mal veio, e agora ele está dizendo, Jeremias, a este povo, vai acontecer como aconteceu em Siló. O que eu aprendo com isso? O histórico de Deus. O que aconteceu no passado? O que ele disse, ele fez. O que ele prometeu, ele fez. Então, vamos aprender com isso. Está escrito na Bíblia que Deus vai fazer, que Deus se agrada. Ele não muda. Ele não muda. O que ele prometeu, ele fez. Jesus disse, vou voltar para buscar a igreja. Ele vai voltar. Mesmo que passe o tempo, seja o que acontecer, é o histórico de Deus é que nós aprendemos na Bíblia. Segundo tópico, vida espiritual bíblica. Segundo tópico, vida espiritual. Vida espiritual. O que é vida espiritual saudável? Primeiro subtópico é a definição. O que é uma vida espiritual saudável? O autor faz um comentário aqui, mas eu perguntei para mim mesmo. Manuela, o que é uma pessoa ter uma vida espiritual saudável? Aí eu comecei a pensar aqui, eu comigo mesma, digo, olha, se alguém ouve a voz de Deus, e quando eu falo ouvir a voz de Deus, não é uma voz audível, negócio de revelação, profecia, ou sonhos, e enfim, não. É quando a pessoa está lendo a Bíblia, ouvir Deus falar ao seu coração. É estar cultuando, cantando um hino e ouvir Deus trazer palavra de consolo, falar ao seu coração, na pregação da palavra. Deus fala ao seu coração. Ouvir a voz de Deus neste contexto e até no contexto do dia a dia também, né? É, para mim, prova de uma vida espiritual saudável. Para mim, em segundo lugar, ser e me manter quebrantada. Tá? Eu estou dando meu exemplo. Isso aqui eu gostaria que você perguntasse 2, 3 exemplos na sala de aula. Talvez 2 exemplos e você desse o seu. Não sei.
enfim, fica à vontade de fazê-lo. Mas eu me perguntei a mim mesmo, achei interessantíssimo rebuscar. O que é ter uma vida espiritual saudável? Será que a gente consegue definir isso? Para mim, é isso. É ouvir a voz de Deus. Eu sei que eu estou, Manuela, eu me sinto saudável, ok? Quando eu estou ouvindo a voz de Deus. Porque quando eu não estava saudável, eu estava desligada. Eu estava lá na igreja, mas era diferente. Eu nem estava na expectativa, eu nem estava... É completamente diferente. Então, quando eu estou sempre ouvindo a voz de Deus, aleluia, sempre orando, né, naquela comunhão com Deus diária, mas vamos deixar assim nesse assunto mais geral, no culto, ouvindo a voz de Deus, quebrantada. Vou orar no culto, sou quebrantada. Alguém aceita Jesus, eu estou quebrantada. No louvor, eu estou quebrantada. Esta vida de quebrantamento, num tempo de oração um pouco mais longo de joelho, eu me quebranto. E quando eu estou seca demais, eu entendo que a minha vida espiritual não está muito bem. Eu não sei como você vê, eu estou só dizendo bem à vontade aqui, tá? Estou dizendo bem à vontade. Esse é o meu exemplo. Como é que eu sei que a minha vida espiritual está bem? Quando eu estou ouvindo a voz de Deus, quando eu estou quebrantada e ou por causa do meu frutificar. Quando eu estou frutificando, vamos colocar assim para ficar parecido com os outros, frutificando. Uma certa vez meu pastor pregou uma palavra, ele sempre brincava comigo, ele dizia, você não tem, como é que é, pavio curto, você não tem nem pavio. Eu digo... Então já viram, né, irmãos, que às vezes a gente é crente, tudo tem alguma fraqueza. Pois é, explode fácil, e não acho que seja tanto, mas enfim, ele chegou, era uma pessoa, o meu pastor, mas uma pessoa de perto, né, nossas famílias sempre muito juntas, e nessa colocação de brincadeira falou isso. E eu me lembro de um dia que ele estava pregando para toda a igreja, né, e falando da questão do crente carnal e etc., e ele mencionou claramente na pregação, ele disse, algumas pessoas veem isso como dificuldade humana, que não sei o quê, tem que se melhorar nisso ou naquilo, e etc, etc, que não tem paciência, que é assim, que é assado. E ele fez mostrar na pregação, eu não vou lembrar de como foi colocado, foi muito bem colocado com certeza na época, mas mostrou que aquilo não era fraqueza, não era doença, não era uma debilidade, não era por causa de A e B, mas era carnalidade, era uma vida carnal. Quando nós vivemos alimentando a carne muito e alimentando bem pouco o espírito, nós vamos dar fruto mais das coisas da carne do que das coisas do espírito. Quanto mais nós alimentarmos as coisas do espírito, mais as coisas da carne vão se enfraquecendo. Você, quando ora muito, quando chora muito na presença de Deus, quando intercede muito, irmão, e sai do momento de intercessão, sai deste momento de louvor, sai deste momento com Deus, sai do momento que você aprendeu da palavra, você não está irado, não está soltando bomba, não. Dá tempo, não dá tempo. A frutificação espiritual vai acontecendo naturalmente na sua vida. Então, deixa eu falar em outras palavras bem simples. Quando eu estou, irmão, que é só na carne, perde a paciência por nada, já tá tudo aqui, né? Enfim, desculpas humanas, pessoais, de saúde, disso ou daquilo, eu posso dar. E até as tenho, sempre as tive, interessante, né? Agora eu digo, é por causa da idade, por causa disso, daquilo. Mas na época que eu era jovem, eu também achava. A verdade é essa, carnalidade. Agora, quando eu estou mais mansa, mais temperante, mais amorosa, eu vejo por estes frutos, ou em mim mesmo eu vejo quando eu estou menos carnal, ok? Então, quando eu estou muito carnal, eu digo, irmã Manuela, está precisando voltar à presença do Senhor. A vida espiritual está fraquinha e a carnalidade está tomando espaço. Amém? E eu estou falando de mim, estou falando de ninguém aqui. Como é que eu vejo, então, quando eu ouço a voz de Deus, quando eu estou quebrantada e quando eu estou frutificando o fruto do Espírito? É como eu vejo. Davi deu o testemunho dele, indiretamente em Salmo 51, do 11 ao 13, ele tinha pecado, quem lembra disso? Não só um pecado, mas dois, e não só dois pecados horrendos. O que aconteceu naturalmente ali? Ele confessou, você lembra, né, de Natan? Mas ele ficou acabado por dentro, porque o pecado deixa uma consequência. O pecado deixa consequência no coração do homem. O pecado aparta o homem de Deus. Deus não comunga. Tá aí uma coisa. Será que algo de Deus no culto é reprovado? Se nós estamos em pecado,
É uma situação complicada, porque Davi pede no versículo 11, do 1 ao 11, ele está pedindo praticamente em muitas palavras perdão, não só confessando a sua iniquidade, o seu pecado, mas pedindo perdão. Mas do versículo 11 ao 13, ele dá testemunho de uma vida, ou seja, ele pede de volta uma vida espiritual. É o meu entendimento aqui. Ele diz, não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Ou seja, sentir a presença de Deus, sentir o Espírito Santo de Deus falando com ele, é testemunho de uma vida espiritual saudável. Então ele pediu de volta. Ele estava sentindo falta dessa realidade, porque ele estava em pecado, agora ele está pedindo de volta. Versículo 12. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então, irmão, coração alegre, de salvo, de nascido de novo, que canta hino e fica alegre com aquelas coisas simples da fé, a alegria da salvação. Para este homem pedir, não retires de mim o teu espírito, dá-me de volta a alegria da salvação, é porque ele por um momento não sentiu mais. E eu me pergunto, quem é de nós que conhece a alegria da salvação? É como eu disse, quando eu estou quebrantado, quando eu estou ouvindo a voz de Deus, eu sei que está tudo bem. Eu sei que eu posso ter as minhas dificuldades, mas estamos caminhando, estamos com o Senhor. Há uma vida espiritual, há azeite aqui dentro, aleluia. Mas desligados. E por motivo de pecado, a realidade dele, ele se sentiu desligado. Então ele pediu, me dá a alegria da tua salvação. Para ele, sentir a alegria da salvação é sinal de uma vida espiritual saudável. É sinal de que ele está reconciliado com Deus, que Deus está em comunhão com ele e que ele está com Deus. Sustém-me com um espírito voluntário, coração desejoso para orar, coração desejoso para contribuir, coração desejoso para estar na casa de Deus, voluntariamente fazer as coisas do Senhor, voluntariamente estar na casa de Deus, voluntariamente querer estar na presença de Deus, orar, ler a palavra de Deus. Versículo 13, então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. A prioridade da minha vida vai ser falar do Senhor, vai ser falar do Senhor. Vai ser falar a verdade de Deus aos pecadores que venham, que se reconciliem com Deus. Ou seja, esta realidade para ele é uma vida espiritual saudável. A minha eu já compartilhei. E aí a pergunta é, na sala de aula, o que seria a vida espiritual? Aí você vai gerenciando, se a coisa não estiver caminhando bem, você pode dar os seus exemplos, assim como nós fizemos, e talvez aí algum irmão jovem tenha mais alguma coisa que falar. Segundo subtópico aí, a vida espiritual e suas tendências. No meio deste texto, estou na página 22, na segunda parte, a vida espiritual e suas tendências. Bem lá no meio, o pastor diz assim, nesse sentido, para o pensamento pós-moderno, é possível ter experiências sobrenaturais com Deus, sem comprometer-se com Cristo, com os seus ensinamentos e com a sua igreja. É um assunto um pouco separado, né, daquilo que a gente está falando ao mesmo tempo, não. Ele está falando de algo que chama-se espiritualidade. Ou seja, as pessoas do mundo, hoje, na realidade pós-moderna, não tem problema com a espiritualidade. Ou seja, se você... Porque o cerne da pós-modernidade é o que te faz feliz, o que é verdade para você. Que bom para você. A minha verdade, a minha felicidade é o que importa para mim. Cada um com a sua e acabou. Vamos ser todo mundo felizes. Você com a sua e eu com a minha. Pronto, é mais ou menos por aí, né? Então, eles não têm problema, a princípio, com experiências sobrenaturais, com a espiritualidade. Cada um tem a sua, acredite no que quiser, da maneira que seja, né? Agora, estas coisas não devem ser atadas a pecado, a um livro de regras, como eles dizem, né? A comprometer-se com alguma coisa. Não precisa, né? Você quer ter as suas experiências espirituais e etc., busque, né? É uma busca de crescimento, de conhecimento, de estado de consciência, enfim, uma série de coisas, há livros, inclusive com cara e palavras cristãs, e que não tem nada de cristianismo. Porque não é necessário comprometer, esse negócio de ter compromisso, de ficar aí, negócio de pecado e inferno e compromisso. Não, isso aí não. O que mais? Não tem compromisso nem com Cristo, nem com os seus ensinamentos, nem com a igreja. Então, alguns dizem, olha, para ser crente não precisa ter igreja, ficar ser membro, negócio de batizar e ficar, não. Você é crente, você crê e você crê, você tem a Bíblia, etc, essas coisas. E os ensinamentos é onde eu marquei o central aqui, né? Ele não aceita
os ensinamentos, porque tanto o Cristo como a igreja está dentro dos ensinamentos da Bíblia. Ok? Então, essa espiritualidade e as suas tendências são contrárias aos ensinamentos da Bíblia. É isso que eu aprendi deste subtópico aqui e deixaria como palavra central. 3. A prática da espiritualidade. Lá no meio ele tem um parágrafo que diz assim, uma frase que diz: a leitura da palavra de Deus, vamos colocar aqui, palavra, mais oração, mais jejum. Ele diz, esses 3 são práticas espirituais saudáveis, tá? Palavra, oração e jejum são práticas espirituais saudáveis. Aí ele diz, o ponto do comentarista é que as ações provam isso, e que nós devemos também ter ações, e etc, etc, a justiça, e etc, foi parte da palavra de Jeremias, e etc. Ele conecta isso aqui, ele diz, olha, porque Deus diz que, por Jeremias, que ele deveria melhorar seus caminhos. E aí o ponto do comentarista é o seguinte, nós temos os rituais, as práticas espirituais, mas temos a prática, a obediência, a prática, as obras da vida cristã. E estas coisas estão correlacionadas, ou seja, nós não devemos deixar de exercer isso e está correto. No entanto, eu abro um parêntese aí de experiência pessoal que eu vivo, e aí eu não posso dizer que para todo mundo é igual, mas naquilo que eu noto também é, e o que eu entendo da Bíblia também é, ok? Então, juntando essas 3 coisas é o seguinte, por causa da realidade do concerto que nós vivemos, que é diferente do Antigo Testamento, em que sentido? O Espírito Santo agora habita em nós. Antigamente eram regras, e claro que as regras têm o mesmo sentimento de justiça, de amor, de verdade, tudo que Deus é o mesmo, Antigo e Novo Testamento. Mas eles, na época, não tinham uma capacitação espiritual, uma conexão espiritual com essas regras. Era tudo só questão de obediência, de cumprir os sacrifícios como era, os dias das festas como era, a questão da justiça como era. E ainda assim eles pecavam, não foram fiéis, nunca ninguém conseguiu obedecer à lei. E, para ser sincera, muitas vezes até pecavam demais, tinham outros deuses, ou seja, é um absurdo. É quase inacreditável o que aconteceu com Israel em relação à lei de Deus, ok? Mas a verdade é que neste contexto que nós estamos, o Espírito Santo, ele habita dentro de nós. Como houve uma profecia no Antigo Testamento, ele diz, as palavras não estarão mais escritas em tábuas de pedras, mas nas tábuas dos seus corações. Este é o tempo que nós vivemos. Por quê? Porque o Espírito Santo habita em nossos corações. Esta capacidade espiritual, aleluia, é ímpar, é inigualável. Então, o que eu vejo na prática disso aqui é que quem lê a Bíblia, quem ora, e ainda vou chegar, quem de vez em quando jejua, irmãos, os seus caminhos automaticamente melhorarão. Por quê? Porque essas práticas espirituais não têm a mesmo peso das práticas espirituais do tempo do Antigo Testamento. Por quê? Porque hoje a palavra, quando nós lemos a palavra e queremos aprender dela, o Espírito Santo fala ao nosso coração, ele habita aqui, ele quer frutificar, ele quer transformar. O Espírito Santo com a palavra são os parceiros que trabalham junto no coração, é o alimento da alma do homem. Então, quando nós, se somos crentes, ou seja, e se somos crentes, o Espírito Santo habita em nós, quando nós lemos a palavra, ela vai fazer. Se até no contexto do Antigo Testamento, a Bíblia diz que isso acontecia, e se ela não volta para mim vazia, ela vai fazer alguma coisa. Até no coração do homem, eu vejo Davi falando a mesma coisa. Mas no nosso contexto, ainda mais. O que eu quero dizer com isso? É que o nosso problema não é praticar a justiça. O nosso problema não é alimentar os órfãos e as viúvas. Até eticamente, no contexto da pós-modernidade, a gente está lá lutando pelo direito de todo mundo. Ninguém quer pobre, ninguém quer problema. Na maioria de nós, o nosso problema não é este, não são as obras. Mas o que nos falta de ligação de uma coisa com a outra, o que falta na nossa vida é vida espiritual. Que essas 3 coisinhas aqui são a base da vida espiritual e a gente já não quer
muita coisa com ela. Queremos um contexto de um culto joia, um culto moderno, um culto joia, que a música seja joia, o ambiente e etc. Aí sim. E a palavra seja curta ou bem colocada, ou tem uma coisa engraçadinha de vez em quando, ou seja do poder de Deus de dar força, de te levantar, enfim. Tem que ser nos seus ou nos meus parâmetros para ser boa. Mas aqui nós estamos falando do alimento, da prática, né? Nós estamos no terceiro subtópico aqui, a prática da espiritualidade verdadeira. Ou seja, palavra que está falando aqui é você, no começo do seu dia ou no fim do seu dia, ter continuidade na Bíblia, ou ter um texto bíblico, ou ter um capítulo, e você ler 1, 2, 3, um capítulo, e meditar, deixar a palavra de Deus falar ao seu coração. Anotar, tem pessoas que têm caderninhos, o que Deus está falando comigo através disso? Não é só querendo, o que Deus, como um horóscopo, o que Deus está falando hoje que vai ter? Não, irmãos, Deus não é horóscopo, a palavra de Deus não é horóscopo. Que Deus nos guarde. Queremos, a palavra de Deus é para aprender dele. Se nós queremos encontrar o nosso Deus, nós vamos encontrá-lo aqui. Nós vamos conhecê-lo aqui. Para você conhecer alguém, você tem que estar tempo ouvindo ele. Eu tenho uma amiga, ela participa aqui no meu canal, a irmã Vânia da Silva, né, missionária. Muito tempo para conhecer ela, porque ela não fala dela. Então aí você tem que conhecer pelas ações dela, você tem que ficar olhando, observando, e já são quase 30 anos que eu a observo. Hoje eu já a conheço. Mas não do que falar. Outras pessoas eu conheço mais rápido, por quê? Porque falam. Eu mesmo sou uma pessoa que fala bastante. Então, ao eu falar o que eu penso, o que eu sinto, que eu contasse a minha história do passado, num instante você me conhece, você já sabe quem eu sou, como eu reajo. Então é pela palavra de Deus que nós conhecemos quem ele é, porque aqui está a palavra dele que ele fala, e aqui está as ações no passar do tempo, aquele tópico que a gente estudou aqui, né? Olha aqui, o histórico de Deus. Ele disse, ele faz, o histórico dele é esse. O povo sempre pensava, não vai acontecer. Ele disse, ele faz. Aleluia. Ele disse, ele faz. É o histórico. Qual é o histórico de Deus? Então nós queremos ser crentes hoje. Dizemos que somos de Deus e não conhecemos o histórico de Deus. Só se conhece essa pessoa conhecendo a sua história. Você não pode dizer que você conhece alguém que você conheceu hoje. Não existe isso. Você tem que passar um tempo de história com ele para o futuro ou conhecer a história dele para o passado. E é nesta palavra que nós conhecemos as palavras de Deus e as ações de Deus, ou seja, o histórico de Deus. É orando. Porque na oração você se quebranta. Você num instante termina a sua listinha do que você tinha para pedir. E aí, o que mais? Aprender a orar e gastar tempo com Deus é uma coisa interessante. E hoje nós não somos mais forçados dentro do contexto da igreja. As orações são rápidas, curtas. Ou são de declarar, são músicas, inclusive, no fundo, como mantras espirituais, daquela repetição. Isso não é a oração de um crente saudável. Um crente saudável aprende a viver uma vida espiritual com Deus, a falar com Deus, inclusive falar em mistérios, que alegra o mais profundo espiritual do crente. Você não entendeu, inclusive. Mas há um renovo espiritual, mas mesmo sem falar línguas. Na intercessão, o que o texto bíblico diz? Ele ajuda nós, aquilo que nós nem conhecemos, é o Espírito que nos ajuda a interceder. Ele intercede conosco com gemidos inexprimíveis. Mistério da intercessão. Você começa a orar por alguém, orar pela igreja, orar pelo campo missionário, quebrantar a sua vida. Senhor, aqui, Senhor. A professora fala isso, eu não tenho nada disso. O pastor fala aquilo, Senhor. Até quando? Dá-me experiências espirituais. Eu me lembro de quantas vezes, até na minha adolescência, pedindo a Deus. Aleluia. Isso é oração. E o jejum é uma arma espiritual poderosa, não só para a consagração, mas para vitórias espirituais também. Então, estas são armas, ou seja, são uma realidade de uma prática espiritual saudável. As reuniões de oração que eu vivi neste tempo aqui nessa igreja, como eu falei,
que era toda a igreja, a maioria que participava, que nós orávamos 1 hora, não existe mais. Então, existe alguns contextos das irmãs somente. Enfim, é uma situação que mudou muito. Mas mesmo na nossa vida pessoal, um tempo de manhã com Deus, ou um tempo antes de dormir com Deus. Mas não só 2 minutos. Buscar o quebrantamento. E que Deus guarde. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Agora, é que você mesmo, professor. Se a tua igreja ainda tiver reunião de oração, é um mistério. Deixa eu dizer para você uma verdade. É um mistério e a gente aprende muito quando a gente é forçado. Eu me lembro, a primeira experiência que eu tive disso, lá na minha igreja no Brasil, em Brasília, de onde eu fui criada, menina, eles tinham um lugar que era alugado, ou sei lá, era deles, uma chácara, eu acho que não sei longe, que chamava o Monte das Oliveiras. E o interessante do monte é que você não tem para onde fugir. Aleluia. Então, acho que a primeira vez que eu fui, se não me engano, foi uma vigília. Glória a Deus. E as vigílias de antigamente não são como as de hoje, né? Pelo menos em alguns lugares, as de hoje que eu falo assim, brincando, mas alguns lugares já não se faz como as vigílias que eu conheci. Então, era muito tempo orando. E tá todo mundo lá orando e você vai fazer o quê? Ou você vai sentar e dormir, ou você vai tentar orar aquele tempo. E é uma experiência bem interessante, irmãos. É uma experiência bem interessante. Então, mesmo que você não vá para uma vigília dessas, se tem uma reunião de oração na tua igreja, vá lá. E eu espero em Deus que ainda tenha uma oraçãozinha assim, um pouco grandinha, assim, de tipo 15 minutos ou um pouquinho mais, para que nós aprendamos de volta. E se houver, volte lá semanalmente. Porque eu quero dizer a você, você vai aprender um mistério que foi preparado para nós como crente vivermos. Você vai aprender a orar. Eu digo isso até quase com lágrimas, porque eu passei por isso. Quando eu saí da minha igreja grande, igreja sede no Brasil, e vim parar numa igrejinha de imigrantes, com um pastor nordestino, não é falando mal nordestino, que até é meus pais, tudo de origem nordestina, mas enfim, bravo, né, cara fechada em parte. Era uma pessoa muito boa, graças a Deus. Já não estamos mais com ele, já envelheceu, já passou o ministério adiante. Mas um homem de Deus, irmãos, um homem de Deus. Mas forte na palavra, duro. E tinha reunião, tinha culto todo dia. Ele está em cima de todo mundo para vir, para fazer. E fazer seminário bíblico e tudo aquilo. Irmãos, foi um tempo de grande aprendizado. E de oração, era o culto da oração, que aqui não era nas terças, mas nas quartas. E que tinha meia hora, toda a congregação, e tinha a intercessão, que é a nossa de oração, né, que era sábado de manhã também, passávamos 1 hora, né, orando de joelhos, depois tinha um outro período de oração também, enfim, e de vez em quando as vigílias também. Mas este período, irmãos, principalmente da quarta-feira e o do sábado, me ensinaram a orar. E aí, como eu aprendi na igreja, eu em casa já sabia orar. Estão vendo aí? Eu não quero cansar a você. Talvez você vai dizer, irmã, ri de mim, dizer, irmã, sei o que, eu sou uma pessoa de oração, graças a Deus. Mas eu sei que tem alguns, e não são poucos, que estão me escutando, que não têm esta experiência. Eu quero dizer para você, Deus te quer tendo esta experiência. Então, se a tua igreja ainda tem uma reunião, que alguém ore de joelhos, mais de 15 minutos, por favor, em nome de Jesus. Frequente semanalmente, até que Deus te dê a confirmação desta graça. E se você quiser compartilhar conosco no comentário, por favor, o faça, tá? Eu vou ficar muito alegre, porque eu sei que é um mistério de Deus. Para o teu bem. Você é professor de escola dominical, você ama a palavra. Mas são estas 3 coisas aqui. E Deus vai trabalhando na nossa vida, não vai ensinando. Nós precisamos ter uma vida espiritual. Nós precisamos ter experiência com Deus. Nós precisamos dos dons do Espírito Santo para nós podermos atuar melhor. É para Ele dar para a edificação da igreja. Mas muitos de nós, principalmente dessa geração última, desconhecemos isto. Desconhecemos. Olhamos para aquelas irmãs, chamamos as irmãs do coque. E colocamos como se fosse uma coisa, um evangelho passado que não existisse mais. Aqueles pastores eram os pastores velhos, os quadrados, como que não existem mais. Mas o evangelho que eles viveram é o evangelho que Jesus preparou para nós. E eu vou dizer uma coisa para você, eu que estou no meio do caminho, nem tão jovem, nem tão velha, é bom. Não é bom, é maravilhoso, porque é o que Deus preparou para a sua igreja. Nós estamos sendo oferecidos outra coisa,
outro alimento. Que Deus nos guarde em nome de Jesus. Tem que terminar a classe aqui, né? Porque senão a gente não termina hoje. Tópico 3. As causas e as consequências de uma vida espiritual vazia. Triste realidade de uma vida espiritual vazia. A palavra ausência de Deus nas reuniões. Um caminho próprio para se relacionar com Deus. Eu vou escrever isso aqui. Esse 1. Ausência, ele menciona. A ausência de Deus nas reuniões ou nos cultos, né? Será que pode isso, irmão? O povo de Deus cultuar e não ter Deus no culto? Aí, na frase seguinte, ele diz, essa atitude reafirma a inclinação humana de desejar criar um caminho próprio, caminho do homem. Nós já falamos dele aqui na classe. E a realidade de outros deuses que Israel viveu. E eu vou colocar entre parênteses a palavra espíritos, porque, na verdade, estes outros deuses são espiritualidades, todas do reino das trevas, né? Então, se Deus não está atuando num culto, pode existir isso, infelizmente. No tempo de Israel, foi-se a glória de Israel, né? A presença era através da presença da arca, daquele propiciatório. Hoje não, onde há 2 ou 3 que se reúnem, o Espírito Santo habita em nós. Mas num culto como todo, irmãos, pode haver manifestações que não é nada de Deus, e portanto, Deus não ter parte. Pode haver uma liderança que está, como disse Jesus, os lábios estão adorando, mas a vida está distante de Deus, só pode. Eu não tenho mais tempo para contar o testemunho de um cantor americano que recentemente, uns 2 meses mais ou menos, né, saiu a bomba do que ele fazia, o pecado que ele tinha por vários e vários e vários anos, né? E era uma pessoa que era tido como uma grande liderança, muita gente veio para Jesus através do trabalho dele, enfim. Mas está na frente. Pode acontecer? Pode. A realidade de experiências espirituais. Mas, irmã, é espiritual, viu isso, fez aquilo, caiu, se tremeu. Pode não ser de Deus? Só pode. Agora, não vou entrar em detalhes sobre isso, porque a classe não é sobre isso. Mas quando não é de Deus, existem somente 2 outras fontes. De maneira geral. É do homem ou outros espíritos estão participando daquilo ali? Pode, irmã? Pode. Ok? Por quê? Porque se nós temos contato com isso, e onde nós vamos, vai evidenciar. Se nós chamamos, vai evidenciar. Ok? Mas, irmã, na casa de Deus, não só tem historicamente na Bíblia, mas tem na realidade de hoje também. Ok? Só quero dizer uma coisa. Existe ausência de Deus no culto. Pode existir. Que Deus nos guarde. Mas pode. Que Deus nos guarde. Temos cultos que ainda a palavra de Deus é louvado. Que a palavra de Deus é lida. Aleluia. Que testemunhos de Deus são trazidos. Que a palavra de Deus é pregada. E que a oração, a bênção de Deus é disposta para a sua igreja. Aleluia. Ou seja, Deus consiga falar. Mas quando não há o que é de Deus, há o que é do homem. Porque se a pessoa se reúne, está cantando, está falando, tem que falar alguma coisa. Então, se não é de Deus, é do homem. Mas, infelizmente, inclusive, pode existir algo que seja espiritual, porque se é espiritual, manifestação espiritual, de cair, de tremer, de subir, de pular, de fazer, enfim, eu não quero nem falar nos detalhes, né? De ter revelações, etc., que não é de Deus, só pode vir de outra origem, ou do homem, ou de outros espíritos. Segundo, a causa e a consequência da vida cristã vazia. Romanos capítulo 12, 1. É o que ele diz aqui, a oferta, o culto não é só litúrgico, mas é uma oferta de louvor, e eu quero deixar aí para terminar este texto de Romanos 12 e 1. Eu sei que eu gastei um tempinho com você, professor, mas eu espero que Deus tenha nos trazido por ele resposta à nossa vida, ao nosso coração. Romanos capítulo 12, versículo 1 diz, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então tá aí, adoração, o culto a Deus, é isso aí. Primeiro é um rogo de Paulo, um rogo, ou seja, estou rogando porque alguma coisa não está assim na realidade da igreja daquela época, hein? Apresentem os vossos corpos em sacrifício a Deus, porque o que a gente quer é prazer para o corpo, não é assim? Mas a Bíblia nos diz, apresente em sacrifício a Deus. Sacrifício vivo tá fazendo o que para você talvez não seja muito legal, não seja jóia, não seja bacana,
Mas você está lá presente e feliz e viva, dando para Deus. Santo. Sacrifício é um sacrifício. Vivo é um sacrifício santo, separado para Deus, diferente do mundo. Separado para Deus, santo. Santo é separado para Deus, diferente do mundo. Um sacrifício santo, separado para Deus, diferente do mundo. E agradável a Deus. O que é que agrada a Deus? A gente sabe o que agrada a nós. Aí a gente tem, porque a irmã gosta de dançar, as irmãs, né? Eu me lembro das primeiras vezes que saiu essa conversa, porque os irmãos gostam de, cada um tem a sua expressão, e porque eles gostam, então deixa eles adorarem a Deus do jeito deles. Então, o que aconteceu? O princípio foi o que eu, ser humano, gosto, então eu vou adorar a Deus com aquilo que eu gosto, então tá agradando aqui, por favor. Enquanto Paulo nos chama a fazer um culto agradável a Deus. Eu não estou acusando, não estou dizendo o que é, o que deixa de ser. Eu estou dizendo, quando eu ouvi as primeiras conversas, como foi a colocação. Até hoje, se a colocação é essa. Se o dom da pessoa, se o que a pessoa gosta, se o que a pessoa é bom de fazer, se o que a pessoa é isso, se ele tem, por que não dar para Deus? Mas até que eu entenda na Bíblia Sagrada, como Deus pediu de nós, como Deus requer a adoração de nós, como Ele quer de nós, o que agrada a Ele. Quem de nós está perguntando, Senhor, como te agradar? Como te agradar? E aí Paulo diz, irmãos, pela compaixão de Deus, façam um sacrifício, um culto de sacrifício que agrade a Deus. Se você não sabe, se eu não sei, vamos perguntar, vamos à Bíblia, para conhecê-lo, como nós já falamos, que é o vosso culto racional. Escute, por favor, vou terminar com essa. Deus é o nosso culto racional. A igreja não é lugar de tremelique. É lugar de sentir a presença de Deus, mas não é lugar de ter experiência. Você pode tremer na presença de Deus. Eu já tremi, eu já pulei. Eu já senti a graça de Deus. Eu sou crente pentecostal. Conheço o que é ser pentecostal. Mas a igreja não é lugar de querer ter só experiência, ficar como que sentindo uma coisinha boa, um vento bom. Experiência com Deus não é vento bom, não é coisa boa, não é música boa, não é transe espiritual, não é tremelique. Agora, se quando você está, aleluia, sendo batizado no Espírito Santo, quando você está falando com Deus, sendo agraciado pela presença de Deus na sua vida, você também pular, tudo bem. Mas a igreja não é para isso. Ele é o nosso culto racional. A gente, enquanto está adorando com a razão ao Deus Criador, quando nós estamos louvando ao Senhor da nossa vida, onde nós estamos nos humilhando, perguntando, Senhor, qual é a tua vontade? O que adora a ti? O que é que eu estou fazendo que te desagrada? Quando você está adorando a Ele, ouvindo racionalmente a palavra dEle, aí o Espírito começa a alegrar e você sente aquele fervorzinho dentro do seu coração e começa a falar glória a Deus e aleluia, daqui a pouco está falando em línguas estranhas. Não tem problema, pelo contrário, isto é o que Deus preparou para nós. Mas o culto não é para sentir, não. O culto é racional. Eu vou adorar ao Senhor com as minhas palavras, com os meus lábios. Com hinos que eu não tenho que começar cantando aquela mesma coisa. Não, eu falo palavras na minha razão para o Senhor, aleluia. Que Deus levante ainda pessoas que escrevam lindos hinos racionais de adoração ao Senhor. Oração com a minha razão ao Senhor. Agora, enquanto eu oro ao Senhor, o Espírito vai também orar comigo, por mim. Pode haver profecia, pode haver manifestação do Senhor. Eu posso sentir a graça de Deus, aleluia. E só quem é crente pentecostal sabe o que as experiências que podem acontecer, não é isso? No entanto, fecho com isso. O culto ao Senhor é um culto racional. Aleluia. Que Deus abençoe os irmãos. O último tópico lá é o que é isso para hoje, né? Aí vem a primeira pergunta. O que Deus falou com você? Nessa lição, se você quiser compartilhar comigo, eu vou ficar muito feliz. De tudo que a gente falou, foi muita coisa, né? Eu já vi que o tempo foi embora. Mas, se você chegou até aqui e quiser compartilhar comigo, eu vou deixar um tempinho para dizer, irmã, Deus falou comigo sobre esse tópico aqui.
Graças a Deus. E se você quiser perguntar para a sua turma também o que Deus falou com eles, que Deus possa usar a você, a minha maior oração é que Deus nos use como professores. Estas almas preciosas possam andar no caminho de Deus até o fim, porque o fim está breve. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Amém.